Muito bem, então vamos continuar de onde paramos aqui. Um pouquinho da lição 11 ainda que falta. Então, vamos lá. Então a gente pergunta que princípio podemos aprender com as respostas de Jacó e Alma aos ensinamentos dos falsos profetas. É que a gente tem que confiar no nosso próprio testemunho. E que nós devemos nos atentar a isso, né? Que não haja artimanhas sacerdotais. Artimanha sacerdotal é quando o homem prega para estabelecer-se como uma luz para o mundo, a fim de obter lucros e louvor do mundo, e não procura o bem-estar de Sião. Então, são os lobos em pele de cordeiro. Na igreja nós temos muito disso. Tá? Temos muitas pessoas. Apesar de que agora nós estamos vendo uma situação diferente, uma situação atípica. Devido à pandemia, nós estamos em casa e a igreja, nós percebemos que a igreja não é uma estrutura física, um prédio. A igreja é fundamentada na doutrina do sacerdócio, da família. Então, existe um portador de sacerdócio que pode administrar as coisas do Senhor em casa e a igreja é centrada no lar. E o profeta já sabia disso. No começo do ano de 2019, a igreja já reduziu as suas reuniões, que eram de 3 horas, que vinha por muitos anos, já para os membros terem tempo para estudar em casa. Mas o vem e segue. Então, o ano de 2009 foi uma preparação para o que nós estamos vivendo agora. As pessoas já começam a aprender a ficar mais em casa, a abençoar o sacramento em casa, com a supervisão do bispo. Por isso que ele pede que você pergunte para ele pessoalmente, né? Também um constrangimento, e o bispo vai saber se você está autorizado a fazer isso ou não. E existe essa supervisão. Então a igreja acontece em casa, ela continua. Apesar de a gente não ter tanto contato, não ir lá, as pessoas continuam agindo do mesmo jeito que elas agiam. O presidente Nelson fala que se nós temos uma vida dividida, essa é a minha vida pessoal, essa é a minha vida particular, profissional. Se você é uma pessoa diferente em cada instância, então você não é uma pessoa inteira. Você não é uma pessoa íntegra. Você, na verdade, não se pode dividir. E criticavam ele porque ele era médico e falava de Deus. Por que você não separa as coisas? Porque as verdades são inseparáveis. Você deve aprender a conviver com os outros, mas você deve ser o mesmo. Então, muitas vezes acontece isso, porque nós vamos ver de que maneira essas artimanhas sacerdotais criam perigos espirituais para os membros da igreja. Então, nós vamos ver o que o Elder Ballard fala sobre isso. Quem são esses tipos de pessoas, como identificá-las. Então, sejamos cautelosos em relação aos falsos profetas e falsos mestres, tanto homens como mulheres que se autodesignam mensageiros das doutrinas da igreja e procuram espalhar seu falso evangelho e atrair seguidores, patrocinando simpósios, livros e jornais que contestam as doutrinas fundamentais da igreja. Tomem cuidado com aqueles que falam e publicam coisas contra os verdadeiros profetas de Deus e que pregam suas próprias ideias com entusiasmo, não tendo a menor consideração pelo bem-estar daqueles que desencaminham. Nós vemos que as pessoas que estão interessadas mais em si mesmas vão tentar buscar lucro, né? Isso é artimanha sacerdotal. Claro, é complicado, né? Se você tem um serviço, todos nós temos um talento, temos um serviço, um produto, uma ideia, alguma coisa com que nós trabalhamos e nós queremos, naturalmente, compartilhar com os membros da igreja. Vender o teu serviço, o teu produto, a tua ideia com os membros. Mas, normalmente, dá confusão isso. Mas deve ser mais difícil numa cidade onde todos são membros. Em Salt Lake deve ser complicado, né? Em Salt Lake tem muita gente que não é membro, né? Mas uma cidade onde a maioria é membro da igreja, negócios são negócios, a igreja à parte. Fica meio complicado isso, né? Para você. Mas muita gente está lá na igreja justamente para poder vender alguma coisinha para o membro da igreja. Tem muitos desse tipo. Publicando coisas, né? Então tem que tomar cuidado com aqueles que falam mal dos ungidos do Senhor. Ai daqueles que levantarem os calcanhares contra os meus ungidos. Suas cestas não se encherão. Então, as pessoas ainda nessa vida vão passar algum tipo de fome. Vou falar mal do profeta. Então nós temos que aprender algumas dessas coisas, né? E os membros da igreja estão lá, às vezes, né, dizem que a igreja é um hospital. Não sei se é uma boa comparação, né? Todas as pessoas têm uma dificuldade, alguma coisa para sobrepujar, e o Senhor fala que não devemos expulsá-los dentre nós. Todas as pessoas são bem-vindas na igreja. Qualquer tipo de pessoa pode ir lá, elas não devem ser expulsas, devem ser bem recebidas. Porque a gente nunca sabe quando elas vão se arrepender e voltar ao Senhor e lhes curar. É assim que Ele manda. E todos nós temos erros e pecados. Aquele que fala que não, está errado. Só que nesse momento que nós não estamos indo exatamente no edifício, no prédio, nós temos que manter a igreja dentro de nossa casa. E é isso que é estabelecer Sião. Porque o trabalhador de Sião trabalhará por Sião. Porque se trabalhar por dinheiro, perecerá.
E as pessoas, muitas delas que são esses falsos profetas, vão lá pelo dinheiro, pelo interesse de tentar vender alguma coisa. Então, já dá para desconfiar, né? Não que você não deva oferecer os seus serviços e tal, né? São duas coisas diferentes. Como cada um de vocês pode proteger a si mesmo e aos outros das artimanhas sacerdotais? Primeira coisa, você tem que estar em sintonia com as Escrituras, com o Espírito, mas com a verdadeira liderança da igreja. O que vem de cima, do profeta e dos 12 apóstolos. Mesmo que o profeta quisesse, ele não conseguiria desencaminhar a igreja, porque nada que ele fale ou decrete vai ficar sem a aprovação dos 12 apóstolos ou de todas as lideranças. Então, o Senhor não vai desencaminhar a igreja, ainda que o profeta possa virtualmente se desencaminhar. Então, temos que estar em sintonia com os líderes da igreja para saber, né, para poder se livrar dessas artimanhas sacerdotais. Por isso que você deve ter um testemunho do profeta, das palavras do profeta. Se ele pede um conselho, se ele dá um conselho para você e pede que você faça alguma coisa, se você fizer, você vai ter um testemunho de que aquilo vem de Deus. Se você não fizer, você provavelmente vai murmurar, vai questionar. O que mais? Como vocês podem defender as doutrinas da igreja quando outros falarem contra os profetas modernos de Deus? Nem sempre você vai brigar ou vai poder convencer os outros, né? Aquele que se arrepender, como diz lá em Alma 26, Amon falava, que se livrar de todos os seus pecados, que se arrepender e tiver fé, a esse é dado trazer milhares de almas ao arrependimento. Primeiro ele busca a Escritura, né? Primeiro obter a minha palavra, depois ensiná-la. E aí, se desejares, terás o Espírito. Sim, o poder de Deus para convencer os homens. Quem convence é o Espírito Santo. Se você usar a Escritura de maneira errada, com o Espírito errado, querendo achar que você sabe mais que o outro, aí você não faz o propósito do livro de Mórmon, que é apaziguar as contendas. O livro de Mórmon está ali para sanar essas dúvidas. Ele anda lado a lado com a Bíblia, ele é uma outra testemunha de Cristo. É o mesmo Evangelho, não é um Evangelho diferente. Então, como é que você pode se defender? Muitas vezes você vai prestar o teu testemunho, mas tem que ser uma coisa humilde. Não, com amor não fingido, mostrando um amor maior por aquele que repreendesse, para que ele não te julgue o teu inimigo. Então você tem que tomar cuidado com todas essas coisas quando você quiser ensinar. E você ensina mais pelo exemplo, o exemplo arrasta. Mas como eu falei no vídeo anterior, nós não devemos ter problema nenhum em conviver com as pessoas que não acreditam nas mesmas coisas. Isso se chama longanimidade. Devemos ser pessoas longânimas. E aí, com o tempo, as pessoas talvez entendam isso ou não, porque nós somos falhos. Nem sempre você vai conseguir manter tudo aquilo, a não ser que você se esforce realmente. Tem algum princípio que, se você está num ambiente de crítica, de provocação, a tua tendência é brigar, mas o Senhor nos ensina a dar outra face, andar a segunda milha. Se alguém vier pleitear-te a túnica, larga-lhe também a capa. Ou seja, sempre as pessoas vão querer que você faça coisas que você não quer fazer. Não quer dizer que você vai ceder em todas elas, como Alma e Lamoni fizeram. Mandou matar Amon, ele disse, não vou fazer, porque é um homem, um servo de Deus. Então, se alguém te pede fazer uma coisa que é extremamente errada, você não vai fazer. Mas se você tiver que andar a segunda milha para ficar com aquela pessoa, para não criar contenda, aquele que é evoluído mais espiritualmente vai evitar contenda. Entre estar certo e ser bondoso, procure ser bondoso. Nem sempre o que está certo vai conseguir a melhor vantagem. Esse é o homem natural, que quer brigar. Mas existem essas escrituras, né? Terceiro Nef 27. A gente deve procurar ser como ele é. De graça em graça, né? Perfeito. Que tipo de homens deveis ser? Como eu sou. Tá? Então vamos dar uma olhada nessa aqui. Terceiro Nef 18, 24. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui a escritura. Provavelmente abre. Não dá para ver aqui, mas não está acessando, mas terceiro Nef 18, 24 diz assim: portanto, levantai vossa luz para que brilhe perante o mundo. Eis que eu sou a luz que levantareis, aquilo que me vistes fazer. Eis que vistes que eu orei ao Pai, e vós todos o testemunhastes.
Então, no 27 ele também fala que a gente deve ser o exemplo, procurar ser como ele é perfeito como ele e como o Pai são perfeitos. Deixa eu só achar aqui para ver certinho. Terceiro Nef 27. E sabei vós... Não, essa tá. Sabei vós que sereis os juízes deste povo. Ele estava falando para os nefitas. De acordo com o julgamento que vos darei, que será justo. Portanto, que tipo de homens devereis ser? Na verdade, vos digo que devereis ser como eu sou. Então, isso é uma coisa que vai levar um tempo ainda para a gente entender. A perfeição não se adquire de uma hora para outra. Talvez nessa vida você não consiga ser perfeito. Você vai ser perfeito em alguns princípios. Algumas doutrinas você consegue guardar tão bem. Algumas delas você consegue guardar bem. Muitas delas não, você vai precisar. Mas todas você precisa da graça do Senhor, como nós vimos nas aulas anteriores, que é o poder capacitador para você fazer as coisas certas. Então, como o verdadeiro serviço do Evangelho difere das artimanhas sacerdotais. Então, o serviço do Evangelho é buscar estabelecer Sião. É sem interesse próprio. É por amor, por caridade. Não por o que você quer ser reconhecido ou o que você quer tirar algum interesse disso, algum lucro. É bem diferente. Então, como podemos julgar entre o bem e o mal? Então, Moroni já fala sobre isso. Todas as coisas boas vêm de Deus e o que é mal vem do diabo. Porque o diabo é inimigo de Deus e luta constantemente contra ele e convida e incita a pecar e a fazer continuamente o mal. Então, esse é o trabalho dele. O tempo todo trazendo a oposição, fazendo com que nós façamos o que é errado. Eis, porém, que aquilo que é de Deus convida e impele a fazer o bem, continuamente. Portanto, tudo que convida e impele a fazer o bem e amar a Deus e servi-lo é inspirado por Deus. Portanto, tende cuidado, meus amados irmãos, a fim de que não julgueis ser de Deus o que é mal, ou ser do diabo o que é bom e de Deus. Pois eis que, meus irmãos, dado-vos é julgar, a fim de que possais distinguir o bem do mal. E a maneira de julgar, para que tenhais um conhecimento perfeito, é tão claro como a luz do dia comparado com as trevas da noite. Pois eis que o Espírito de Cristo é concedido a todos os homens, para que eles possam distinguir o bem do mal. Portanto, vos mostro o modo de julgar. Pois tudo que impele a prática do bem, e persuade a crer em Cristo, é enviado pelo poder e dom de Cristo. Por conseguinte, podeis saber por um conhecimento perfeito que é de Deus. Mas tudo que persuade o homem a praticar o mal e a não crer em Cristo e a negá-lo e a não servir a Deus, podeis saber com conhecimento perfeito que é do diabo. Porque é dessa forma que o diabo age, pois não persuade quem quer que seja a fazer o bem. Não, ninguém. Tampouco o fazem seus anjos, nem o fazem os que a ele se sujeitam. Em tempos de incerteza de várias filosofias muitas vezes vãs, nós temos que saber o que é certo e o que é errado, o que é santo e o que é profano. Mas aí está uma maneira de julgar. Tudo que impele a fazer o bem vem de Deus, vem de Cristo. Impele a acreditar em Deus, acreditar em Cristo, fazer o bem. Se isso vai de uma maneira contrária, então pode saber com um conhecimento perfeito que não é do Senhor. Éter 4 também diz assim, no versículo 11, mas aquele que crê nestas coisas que eu disse, a ele visitarei com as manifestações de meu Espírito, e ele saberá e dará testemunho. Pois em virtude do meu Espírito saberá que essas coisas são verdadeiras, porque persuade os homens a fazerem o bem. O livro de Mórmon persuade os homens a fazer o bem. Os homens, as mulheres, as crianças, quem quer que leia esse livro, se tiver um verdadeiro intento, vai poder praticar as boas obras da justiça. Vai ter o desejo de fazer o bem. Aquele que crê nessas coisas que eu disse, visitarei com as manifestações do meu Espírito. Essa é a promessa do Senhor, para quem estuda as Escrituras. E tudo quanto persuade os homens a fazerem o bem, vem de mim. Porque o bem não vem de ninguém, a não ser de mim. Eu sou o mesmo que conduz os homens a todo o bem. Aquele que não crer em minhas palavras, não crerá em mim, que eu sou. E aquele que não crer em mim, não crerá no Pai que me enviou. Pois eis que eu sou o Pai. Eu sou a luz e a vida e a verdade do mundo. Quem não acredita nas palavras do Senhor não vai acreditar em quem o enviou. Tá? E essas são as palavras do Senhor. Apesar da fraqueza dos profetas, como Moroni se queixou, eles não sabiam escrever tão bem quanto eles sabiam falar, que pelo poder do Espírito Santo, o Espírito Santo leva as palavras ao coração dos filhos dos homens,
Mas quando se escreve, você precisa ter um entendimento mais linguístico para poder, devido ao espaço das placas e a alteração do idioma para egípcios reformados, fica mais difícil para eles conseguirem escrever. Se eles tivessem escrito em hebraico, não teríamos encontrado nenhuma imperfeição nos registros deles, mas eles tiveram que alterar o hebraico. E, apesar disso, né, eles usavam muitas figuras de linguagem, como o quiasmo, outras capacidades linguísticas e poéticas até de escrever, que era o jeito dos judeus profetizarem. Mas o Senhor fala nesse próprio capítulo de Éter, que ele dava fraqueza aos homens para que fossem humildes. A gente vai ver isso mais para frente. Então, Moroni se queixou um pouco, eles não sabiam escrever tão bem, mas que os tolos rirão dessas coisas, mas depois se lamentarão. Uma coisa muito séria que o Senhor fala. Então, se você não acredita nas palavras do Senhor, você não vai acreditar em mais nada que veio dele. E ele é a fonte de toda a retidão. Ele que vai contra o mal. E existe bem e o mal, certo e errado. Isso não é um relativismo moral, não é uma arbitrariedade, não é uma convenção social, ou política, ou filosófica. Muito bem. Ezra Taft Benson diz que permitam-me sugerir 3 testes curtos para ajudá-los a não serem enganados. Você se deparou com um ensinamento novo lá na tua escola, no teu trabalho, na vida, na televisão, sei lá, em qualquer lugar, e você não sabe se deve fazer aquilo ou não. Primeira coisa, o que as obras padrão têm a dizer a respeito disso? A gente sabe que as obras padrão são essas aqui. A Bíblia, Velho e Novo Testamento, o Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, a Pedra do Grande Valor. Tem alguma coisa nas Escrituras que fala sobre esse princípio, sobre esse ensinamento que você acha que deve seguir ou não? Segundo, o que os presidentes da igreja da atualidade têm a dizer sobre o assunto, em particular o profeta vivo? Da atualidade. A igreja é uma igreja de revelação. As coisas que foram reveladas por Brigham Young, por mais que sejam eternas em seus princípios e conceitos, não são do mesmo contexto histórico. Deve-se entender isso, devemos ter a mente aberta a isso, porque o Espírito comunica para as pessoas conforme eles sabem. É só ver a bênção patriarcal, por exemplo. Nós temos a nossa estaca um patriarca que aprendeu praticamente sozinho a escrever e ler. Não foi alfabetizado assim como a gente, mas ele consegue falar as palavras do Senhor. E o Senhor comunica para ele conforme ele sabe. Pela pureza do coração que ele tem, ele fala do jeito dele, ele escreve do jeito dele. Vai ter muito erro de português, se for ver. Mas o esforço e a honestidade com que ele escreveu aquilo não faz com que aquilo seja errado. E aí entra no mesmo conceito que Moroni falou. Tá, mas eu não sei nem escrever. Mas os tolos irão. Então, o Senhor vai falar, mas ele vai comunicar conforme a pessoa entende. E ela vai se expressar conforme ela entende. Você vai falar com um doutor da lei, e às vezes ele não consegue entender os conceitos básicos, porque ele está com o copo tão cheio que ele não entende. Mas ele saberia expor também, se ele se entender, como Paulo fez depois. Paulo se transformou de Saulo para Paulo, virou um dos grandes defensores. Mas esse é o teste, né? O que o profeta atual está falando sobre isso? Dá uma olhada lá. Tem alguma coisa? Terceira coisa é o teste do Espírito Santo, o teste do Espírito. Esse teste só pode ser plenamente eficaz se nossos canais de comunicação com Deus estiverem puros, virtuosos e destituídos de pecado. Se você não guarda os princípios anteriores, você não tem como ter certeza que você está tendo o Espírito Santo. Se você não apoia o profeta, a presidência e as obras padrão. Se essas coisas fossem tiradas, nós poderíamos viver pela orientação do Espírito. Se de repente não existisse mais Escritura, né? Nós teríamos o profeta. Se de repente todos os profetas morressem, nós teríamos o Espírito. Mas nós temos que lembrar daquelas coisas, nós temos que lembrar das Escrituras, lembrar dos ensinamentos. Por isso que muitas vezes eles vêm por parábolas, por historinhas. Você lembra da historinha, você lembra do princípio. Dificilmente você vai ficar decorando lá algumas coisas, né? Mas esse é um teste básico. Se passou por esses 3 aí, você já consegue ter uma ideia muito grande do que é. Então essas são as leituras sugeridas dessa lição número 11. E esses 3 discursos aí dos apóstolos para poder enfatizar mais
como que a gente pode se precaver dos ensinamentos falsos dos últimos dias. Todas essas escrituras e todos esses discursos ajudam vocês a entenderem mais. Ajudam a gente a perceber o que é certo e o que é errado. Tá? Muito bem. Então, essa foi a lição número 11. Tá, vamos lá. Então, acho que eu vou encerrar essa lição 11 agora e depois eu faço só da 12, né, para ficar mais tranquilo. Então, muito bem. Então, eu sei que existem vários ensinamentos falsos, existe muita coisa boa nesse mundo. Nós temos que buscar a verdade, examinar tudo e reter o que é bom. Mas muitas coisas vão ser distorcidas. Você, às vezes, encontra pessoas tão boas fora da religião ou fora da igreja, que elas têm princípios tão honestos, são pessoas tão íntegras. Eu acho que talvez por isso Saulo foi chamado. Ele era tão bom em perseguir que ele, venha para o meu lado então. Se você é tão bom em fazer o mal, então eu quero que você tenha um testemunho e escolha para você fazer o bem. Nós vamos ver na próxima lição agora, na lição 12, o que aconteceu com Alma e com os filhos de Mosias. Eles eram pessoas tão dedicadas a fazer o mal, fazer o que era errado, que eles tiveram que mudar drasticamente, porque eles tiveram um testemunho. Então, claro, são exceções aí das escrituras, mas na nossa vida a gente tem que perceber o que são os próprios ensinamentos falsos que nós temos. Quais são algumas coisas que você ainda acredita, que veio lá da tua tradição, da tua cultura, ou da tua cabeça mesmo, que você acha que tem que continuar desse jeito. Que você reluta em mudar. Nós temos que mudar. Temos que usar o nosso arbítrio para poder se arrepender e mudar. E aí nós vamos poder ter a graça do Senhor e Ele vai fazer com que aquilo se torne um hábito. Você vai errar várias vezes, você vai cair várias vezes, mas a vida mortal é essa. Tem que aprender a voltar e insistir. Por causa de Cristo nós podemos errar e nos arrependemos. Então eu sei que os profetas da igreja ensinam as coisas corretas, eles não vão desviar a igreja. E as suas ovelhas ouvem a sua voz. Elas vão reconhecer a voz do bom pastor através das escrituras, através dos ensinamentos verdadeiros. Mas nós devemos tomar cuidado, porque os sofismas, que são as meias verdades, né, o duplo pensar, aí, como dizia o George Orwell, você acreditar em duas crenças contraditórias ao mesmo tempo, pode ser perigoso. Temos que saber o que é certo e o que é errado. E tomar um partido. Mesmo que você faça alguma coisa que você acredita ser certo ou não, se você acha que você sabe uma coisa, um dia você vai acabar sabendo mesmo. Pode ter certeza disso. Se você acha que sabe alguma coisa, um dia você vai acabar sabendo mesmo. E as coisas do Senhor não são de outra maneira. Então eu digo essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.